fazendo uma vigília. Daqui a pouco, 4 horas da madrugada, uma mãe começou a berrar lá nos fundos, lá, chorar. O pastor Bulhão pediu para os pastores falar com ela, o que está acontecendo? Ela falou: meu filho está nas drogas, está na prostituição, eu queria tanto que ele estivesse aqui com nós, saísse desse mundo, desse caminho, ele já está lá há 10 anos. Aí o pastor Bulhão disse: tá bom, então vamos todos nós ajoelhar de 2 em 2 agora e vamos orar. Aí um jovem de 16 anos veio diante do pastor Bulhão, fez dupla com ele, e o jovem falou: pastor Bulhão, o senhor não vai orar, quem vai orar é eu. E aquele jovem começou a dizer: Senhor Jesus, eu imploro e tenho certeza que onde quer que esse jovem esteja lá, que o Senhor tire ele de lá agora e traga ele com nós aqui, que nunca mais ele volte para esse caminho, porque eu sei que o Senhor tem poder. Em nome de Jesus, eu estou crendo já que ele vai entrar aqui. Terminou a oração e disse amém. Aí o pastor Bulhão pensou assim: mas que jovem, esse ansioso, está sendo até um pouco pretencioso com essa oração aí. Mas que ele está querendo ter mais fé que eu, sou evangelista? Dali a meia hora começou um berreiro lá atrás, a mãe começou a berrar de novo. Aí o pessoal: mas a gente já orou para o filho dela, porque ele está berrando de novo. Aí o pessoal abriu a porta, entrou aquele rapaz assim, vestido de uma forma estranha. Se eu falasse, você já sabe como é que está, todo pintado. E ele disse que ele estava num lugar, ele ia consumir droga, ia ter um relacionamento para que não aprova com Deus. Quando ele sentiu um aperto no coração, uma dor, ele sentiu assim na mente dele: o teu caminho não é aqui. Volta agora lá para a central de Porto Alegre, que o pessoal está orando por ti, e não saia desse caminho de Deus. Amém? Amém. E Deus está dizendo: conhece esse testemunho, né? Amém? Então vocês viram a importância, que vai trabalhar depois sobre a oração intercessora. Outra parte, lá, central de Caxias, estava eu e um evangelista, o Paulo Oliveira. Nós estávamos orando por todo mundo. Mas tinha uma pessoa que era Joyce, ela disse: eu não vou me batizar, eu não vou para frente, o meu coração é duro, eu não vou. E nós começamos a mirar para ela, de olhar, e os dois, sem falar, orar por ela lá. Ela estava mais ou menos onde estava o André. Daqui a pouco ela começou a vir para frente, sim, e ela pediu o microfone. Sabe o que ela falou? Vem aqui, Paulinho, perto de mim. Ela sentiu, ela estava assim com um casaco, ela frio, fica aqui, ó. Aí tu vai fazer assim, senta aí. Ela sentiu que 2 homens de branco pegavam ela, para uma parte ou outra, e foram levando até a frente ela. E ela, no final daquela campanha, foi batizada, porque Jesus levou ela à força dos anos. Amém? Amém. Agora eu vou para a parte que Deus deixou para nós. Quantos que acham que o culto familiar é importante? Você sabe que o sacrifício diário, né, Paulo? Era feito lá, adoração de oração, santuário do sacerdote, de manhã, que horas? 9 horas, de tarde, 3 horas, para relembrar. Para ali era um simbolismo de que Cristo um dia ia morrer pelos pecados do Cordeiro de Deus. E hoje nós devemos, dentro de fazer de manhã, se puder, e de noite familiar, para relembrar ali o sacrifício de Cristo por nós. Você sabe que quando eu casei com a minha esposa, eu era uma pessoa muito ignorante. Eu não era essa pessoa que vocês conhecem. Bravo, mandão, brigão. Meu Deus, era futebol, Arthur. Eu vivia nos estádios de futebol na quarta-feira, dia de culto, no domingo. Olhava até no sábado futebol. E jogava 3 vezes por dia. E o meu casamento estava uma porcaria. Eu brigava com a minha esposa. É duro o que eu vou dizer para vocês agora, mas eu vou ter que dizer para vocês. Eu cheguei até a dar um chute na minha esposa. Agressão. Se fosse hoje, já está até presa. E ela já ia vir revidar também. E o nosso casamento era ciumenta, estava a ponto de ser destruído, porque o diabo estava habitando ali os anjos do mal. Uma pessoa viciada em futebol, e o meu coração era tão duro que às vezes eu ficava uma semana bravo com a minha esposa sem nem olhar para ela. Dormia no chão, na sala. Talvez porque a minha mãe se prostituía, então tinha aquelas coisas no coração. E um dia lá em Gravataí, morando lá, aí o diabo estava tomando conta mesmo do negócio. Aí Deus falou para mim: está faltando culto familiar para vocês. Aí eu disse: amor, junto com o Samuel, não está vivo, não estava nesse tempo. Samuelzinho pequenininho, Nenê, o Júnior e a Sherry, vamos fazer uma semana de evangelismo aqui em casa, vamos fazer o culto todos os dias. E vamos fazer pedido de oração aqui, e depois nós vamos queimar. E o Espírito de Deus trabalhou naquela semana ali. E no final daquele evangelismo, nós colocamos uma caixinha na rua, lá no meio das árvores.
Nós colocamos ali os pedidos ali, e ali eu entreguei minha vida para Jesus e pedi que daquele dia em diante nós queríamos que Jesus habitasse na nossa casa. Amém. Meu Deus, não ia ser mais futebol. Podia ter jogado para o esporte, nem novela que eu olhava, nem filme de terror que meu pai me ensinou. Amém. Aí eu comecei a ser transformado numa sede, fome da palavra de Deus, uma fome da Bíblia. E eu disse, eu vou batizar, eu vou pregar, eu vou viajar. Já senti o chamado, pensei que era para ser pastor, mas era para ser evangelista. E batizei 60 pessoas em Rio Tanque pelo poder de Deus. E fui na Bahia fazer evangelismo. E a minha esposa viu que aquele homem que era brabo começou a ser mais manso, assim como eu trato vocês. Mais amoroso, de oração, calmo, mais humilde. E ela, mas o que aconteceu com esse homem? E mesmo que ela viesse me cutucar, ela não cutucava. E ela viu orando, ela começou a orar também, sozinha. Deus começou a transformar ela. Não vou dizer para vocês que o nosso lar é 100%, porque dentro ele é mentido. Mas que está uns 90% já está. Amém. Mas era quando eu era futebol, meu Deus, eu jogava 3 vezes por semana. Ia no estádio e não lia a Bíblia e não fazia culto familiar, que estava uma porcaria no nosso lar. Mas quando nós começamos a fazer o culto familiar, Deus começou a dar vontade de ler a Bíblia, de orar, de batizar. E muitas vezes eu tive experiência de ser ungido pelo poder de Deus, como Moisés naquele lugar, de ficar chorando ali. E a primeira vez que eu fui convertido, eu tinha 30 anos. Eu estava olhando um jogo e daqui a pouco Jesus disse assim, vou fazer agora, vou tirar minha presença e tu vai ver quem está aí. Eu disse que ia falar para o cabelo, eu senti o demônio, os anjos do mal, um pavor. E daí eu desliguei a televisão, comecei a orar, chorando ali. Daí Jesus, agora eu vou voltar. Vou voltar, mas tu vai pregar, tu vai evangelizar.